Mariano Sosso continua ou não no comando técnico do Sport Clube do Recife? Olá, meus queridos amigos, tudo bem? O técnico Mariano Sosso, nesse momento, está se dirigindo à capital pernambucana, voltando de Chapecó, depois da derrota, ou melhor, do empate com sabor de derrota para a Chapecoense na noite da última terça-feira. A informação que eu tenho, e aí a gente precisa ser muito claro, as coisas podem mudar a qualquer momento, mas nesse momento, deixa eu confirmar o horário aqui, 5h20 da tarde desta quarta-feira, o Mariano Sosso ainda é o treinador do Sport. A informação que eu tenho é de que a diretoria do Sport conversou, chegou a uma ideia, mas quer conversar com o treinador na manhã dessa quinta-feira antes de tomar alguma decisão. Isso foi o que foi formatado, só que já tem muita gente especulando que ele já foi demitido, que a decisão já está tomada, de que o Sport, inclusive, já teria procurado alguns outros treinadores, né, como o Eduardo Batista, como o Nelson Batista e como o próprio Hélio dos Anjos. Isso pura especulação. Eu não tenho essa informação oficial. A informação que eu tenho é que o Sport vai conversar com o técnico Mariano Sosso na manhã desta quinta-feira. Agora, as coisas são muito dinâmicas. Se o técnico Mariano Sosso souber, por exemplo, dessa conversa e está vazando muita coisa ao longo do dia, ele mesmo pode ligar e dizer, ó, o que vocês querem conversar comigo? Né? Porque não sei se você vai querer esperar até amanhã para conversar sobre isso. Então, a qualquer momento pode sair uma decisão sobre uma saída do Mariano Sosso. O fato é que existe o questionamento interno. O Mariano Sosso, ele não era questionado no Sport desde a sua chegada. Alguns comentários aqui e ali, mas questionamento a ponto de pensar na sua demissão não existia até o momento. E existe realmente esse questionamento. Ele pode não continuar no cargo de treinador do Sport. O que eu queria ponderar é o seguinte: o Mariano Sosso, ele tem que ser julgado pelas suas atitudes, pelas suas decisões, e não pelo que o Sport está rendendo no momento com esse grupo, que não é mais o grupo do início do ano. O Sport começou a temporada com outros jogadores. Veja só, já não tem o Pedro Lima, lateral direito, não tem o Rafael Thierry, que está machucado, não tem o Filipinho, que está machucado, não tem um primeiro volante desde o começo, né? Aí já é uma falha eterna desde o começo da formação do grupo. Não tem o Alan Ruiz, que pediu para sair, não tem o Romarinho, que está machucado, e não tem o rendimento de dois jogadores que eram importantes no começo do ano, que é o Gustavo Coutinho e o Barleta, que estão no grupo, continuam, mas estão em má fase, não estão rendendo o que estavam rendendo no começo do ano. Então tudo isso pesa para o rendimento do Sport hoje. Qual é o ponto a ser avaliado pela diretoria do Sport em relação ao Mariano Sosso? Além das decisões equivocadas, das formações de alguns times, das escalações erradas, de algumas invenções que ele fez, isso aí precisa ser avaliado. Por que o Sport não fez um segundo tempo contra a Chapecoense igual ao primeiro tempo contra a Chapecoense? Esse é um ponto importante. Porque o Sport, mesmo com todos esses desfalques, fez um bom primeiro tempo. Se tivesse com o mesmo time e o mesmo rendimento que teve no primeiro semestre, goleava no primeiro tempo. Já fazia 2-3-0 no primeiro tempo. Não teve, mas pelo menos venceu o jogo. O problema é que no segundo tempo o Sport voltou horroroso. E não foi só horroroso tecnicamente. Foi horroroso em termos de entrega, em termos de dedicação. O Sport não jogou absolutamente nada no segundo tempo. E aí tem outro ponto a ser questionado no Mariano Sosso. O porquê da saída do Lucas Lima, né, e do Lênin Lobato, que acabou de chegar, fez um bom primeiro tempo, não foi excepcional, mas fez um bom primeiro tempo. E os dois foram substituídos no início do segundo tempo. Por quê? Esse é um questionamento importante. Porque os dois eram os melhores do Sport naquele momento. Então o que é que ele estava enxergando no jogo? Qual a visão de jogo que ele estava tendo, que ele resolveu tirar os dois melhores do time naquele momento? E mais, o grupo do Sport, ele parece indiferente. Empatou com a Chapecoense, um jogo onde o Sport é melhor do que o time da Chapecoense. Não tem ninguém chateado dentro de campo. Não tem ninguém indignado, tá tudo bem, tá tudo normal. Vamos para o próximo jogo, o salário está em dia, tá tudo certinho. Não é para estar assim. Não é. O Sport acaba perdendo pontos importantes, que mais à frente podem fazer diferença. O ano passado, com toda a oscilação do Sport, que fez um primeiro semestre maravilhoso, o segundo semestre horroroso, o Sport não subiu por um ponto. Um ponto de vários que aconteceram de perdas ao longo do caminho. E isso não pode acontecer novamente. O Sport perdeu ponto com o Ituano, que era lanterna do campeonato, não tinha rendimento nenhum. O Sport está perdendo ponto com a Chapecoense, que vai brigar claramente
para não cair. É um time muito fraco, muito limitado. E o Sport está perdendo ponto com alguns adversários que a gente não esperava que isso acontecesse nesse momento. Vamos aguardar para saber qual vai ser a decisão da comissão técnica e diretoria, ou melhor, da diretoria do Sport e do seu presidente, William Romão. A minha opinião, eu não demitiria o Sosso agora. Eu cobraria, mas não demitiria. Eu acho que mesmo com o Sosso agora, mesmo com algumas falhas que ele acontece, que ele faz, o Sport vai melhorar um pouquinho. O Sport não vai ter, na minha visão, nenhuma queda absurda para ser sétimo, oitavo, nono, décimo. Não vai. Vai ficar por ali, vai deixar de ganhar uns pontos aqui e ali. Aí, primeiro, o Sport precisa contratar. A informação que eu tenho é que o Sport já tentou mais de 30 jogadores e ouviu negativas de vários. Que o mercado está muito caro, o Sport está fazendo as propostas, fez propostas para 12 jogadores oficialmente e acabou que esses 12 jogadores não toparam. E mais uma informação que eu tenho é que nessa quinta-feira deve sair mais um nome oficializado no Sport Clube do Recife como um novo reforço. Então o Sport está tentando, o Sport está lutando. Então nesse momento eu não tiraria o Mariano Sosso. O Sport tem um grande problema se tirar o Mariano Sosso. Esses gringos que vieram aí, boa parte deles vieram por conta do Sosso. Não quer dizer que não pode demitir por conta disso, mas que o rendimento deles pode ficar abalado se eles saírem, isso pode. Então eu não tiraria o Mariano Sosso nesse momento. Não estou dizendo que o Sosso deveria ficar até o final do ano, não. Mas eu não tiraria nesse momento, seguraria um pouco mais, contrataria alguns jogadores, reforçaria o time, via se o Sosso ia conseguir recolocar o Sport nos trilhos para conseguir o rendimento que tinha no primeiro semestre. Se ele conseguisse, eu continuaria com ele até o final da temporada. Se não conseguisse, aí eu tiraria. Mas não nesse momento. Eu acho que esse momento não é o momento adequado para tirar o Mariano Sosso. Pressão de torcida existe e sempre vai existir nos grandes times. O presidente do clube ele tem que ser firme, tem que ser forte nas suas convicções, junto com a sua diretoria, e não pode sucumbir a desejo de torcida para direcionar o clube. O Brasil passa um momento terrível de treinadores, um momento de uma fase muito complicada. E quem disse que demitir é a solução? Já foi mais, porque a gente tinha vários na prateleira para contratar. Hoje nós não temos. Quem seriam os treinadores para o Sport nesse momento? Talvez o Nelsinho Batista, talvez o Eduardo Batista, que na verdade não fizeram um grande trabalho há muito tempo, tá? São dois treinadores que têm história no esporte, mas que não fazem um bom trabalho há muito tempo. O Nelsinho estava fora, depois parou de treinar e agora voltou a ser treinador. O Eduardo não faz muito tempo, né? Passou por grandes times e agora voltou a pegar times de ter segunda ou terceira prateleira do futebol brasileiro. Talvez talvez o Hélio dos Anjos fosse o nome. Não sei se o Hélio dos Anjos viria para o Sport nesse momento, mas talvez fosse um bom nome. Vamos aguardar para saber quais as cenas dos próximos capítulos dessa decisão que precisa acontecer. O Sport precisa ser forte, ou demite, ou então vai para o microfone e explica as razões pelas quais não foi demitido e contrata. Contratar é mais importante para mim nesse momento do que demitir o treinador. Essa é a minha visão. Beleza? Se inscreve no nosso canal, Júnior Medrado Oficial, ativa o sininho das notificações, sempre que tiver um conteúdo novo, você recebe. Um abraço, gente!